gravar nesse computador. Aí. Então, clonagem. Clones, clonagem. Eu falo baixinho aqui, porque tá todo mundo dormindo aqui, né? Todo mundo é criança, né? Com 3, 4 anos de idade. Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. Você acha que na natureza tem clones? O que você acha? Existe clones na natureza aí ou não? Na natureza. Hã? Você acha que já fizeram clone humano? Você acha que já tem um clone de um ser humano andando para cima e para baixo aí? E aí? Vamos analisar aqui então. Então. Boa resposta aí de vocês. Eu acho que pode ter e a galera não ficou sabendo, né? Não é verdade? Vamos lá. Não, nós não somos clones. Clonagem, então, produção de indivíduos geneticamente iguais. A gente tem carga genética dos pais. Você quer ver um clone na natureza, de forma normal? Quando você vai plantar um vegetal, e esse vegetal você pega é assim, ó, dá para fazer um clone vegetal. Como? Se você pegar um ramo, um galho, alguma coisa, e esse ramo, esse galho, ele forma. Quer ver? Vamos pegar a coisa mais simples possível. Você vai plantar mandioca. Então você pega um pedaço, né, do caule da mandioca ou da raiz ali, né? E planta ele num solo com adubo e vai regando. Aqui vai crescer uma planta. É clone. Você fez clone, porque não teve mistura de material genético. Entendeu? Então o termo clonagem, vamos analisar aqui. O termo clonagem é usado em duas maneiras diferentes. Clonagem de organismo, né, quando eu faço o organismo com a mesma carga genética do progenitor, né, idêntico ao que foi formado. Você tem um organismo aqui, ó. Aí você vai fazer um clone. Então você pega células desse organismo, né, e faz outro exatamente idêntico. Ok? Isso é clone. Dá para fazer um clone seu. E clonagem de genes. Né? Clonagem de genes é a parte da biologia que copia, né, faz cópia dos genes, do gene de interesse. Então ele pode copiar só um gene. Né? Eu quero o gene que produz insulina para combater a diabetes. Então eu faço esse gene e utilizo ele para fazer células em um determinado organismo que possa produzir insulina, né, para o vírus. O vírus ele faz clone, né? Ele invade a célula e fica se clonando ali, né? Ele faz clone dele mesmo. Muitas bactérias fazem clone também. Então aqui, clonagem natural. Então na natureza, né, no universo já existe clonagem. Sempre existiu. Sempre existiu desde quando tem a vida, né? A clonagem natural em todos os seres originados a partir da reprodução assexuada. Então a reprodução assexuada, vamos recordar aqui, reprodução sexuada é quando um organismo troca de material genético com outro. A reprodução assexuada é quando o organismo forma outro organismo sem, sem mistura de genes. Então, você está vendo aqui, ó, nesse GIF aqui, né? Então, você está vendo um organismo, tá? E esse organismo ele vai fazer o quê? Ele está se duplicando. Então, a constituição genética dele é a mesma, certo? Beleza? Então, a constituição é a constituição genética como que eu posso dizer? É idêntica. Então você tem aqui a bactéria A. A bactéria ela começa a expandir. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Esse mecanismo aqui é chamado bipartição. Bipartição ou divisão binária ou cisparidade. Vamos aproveitar e já conhecer alguns termos de reprodução, né? Então isso que você está vendo aqui, ó,
da bactéria, eu posso chamar de bipartição ou cisparidade ou divisão binária. Tá? Então, isso aqui, né, é aqui, ó, bipartição, cisparidade ou divisão binária. É o que a gente está vendo aqui. Então, nesse organismo unicelular, no caso, sei lá, poderia ser um protozoário, uma bactéria aqui. Então, a reprodução é assexuada. Por quê? Porque não tem mistura de material genético. Aqui, ó, na letra A, você tem a bactéria, né, começando a se dividir. Na letra B, vamos entender como é que funciona a bipartição. Na letra B, a partir da letra B, C, D, né, ela está se alongando. Então, é assim, essa divisão celular aqui, bipartição, divisão binária, fica atento a uma coisa, ela não é mitose, tá? Ela não é uma mitose. Então, vou colocar aqui, ó. Não é mitose. Beleza? Não é mitose. Certo? Por que não é mitose? Porque na mitose você tem a célula com um núcleo, com os cromossomos envoltos pela carioteca. Você tem lá as 4 etapas, que é prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Você viu tudo isso aí. Então aqui não é mitose nem meiose, tá? E nem meiose. Então essa bactéria aqui, ela começa a alongar a parede celular dela. Então a parede celular aqui, ó, vai se alongando, né? Dos dois lados. O conteúdo do núcleo aqui, o nucleossomo aqui, ou nucleoide, né, que é o material genético, o cromossomo, ele se duplica e a célula continua se alongando, tá? A célula aqui continua se alongando e, consequentemente, ela vai, no final, se dividir em duas. Tá vendo? Então, isso aqui é o que a gente chama de bipartição, cisparidade e divisão binária. Quem faz isso? Seres unicelulares. Quem faz isso são quem realiza esse processo. Então, é um processo realizado por seres unicelulares. Quem são esses seres unicelulares? Você pode pegar aí bactérias, certo? Aí tem fungos unicelulares, tem protozoários, né? E assim por diante. Belezinha? Tá. Então, bactérias, fungos, protozoários e assim por diante. Até as esponjas poríferas, né? As esponjas marinhas conseguem as células dela conseguem se multiplicar dessa maneira. Fechou? Então tá. Então vamos para o próximo aqui. Se tiverem pergunta, fica à vontade. Se a pessoa ser humana se multiplicasse por bipartição, um dia você acordasse que já fiz 18 anos, beleza. Né? Eu vou me dividir aqui, certo? Igual essa forma 2, né? Aí 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32, que vira 64, que vira 128. A gente ia ter quantas pessoas na Terra, né? Bom, aqui, ó, esse processo de divisão aqui, ele leva, só lembrei de uma coisa aqui. Esse processo ele leva 20 minutos para acontecer na maioria das bactérias, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui essa bactéria se dividir em duas, levando 20 minutos, sabe o que significa isso? Segundo um livro de biologia do Amabus Marto, né, do Editora Moderna, ele fala assim, que se as bactérias levam 20 minutos para se reproduzir, em 36 horas, ela poderia levar o quê? Formar uma quantidade de bactérias que seria capaz de cobrir a face da Terra. Então, gente, faz uma conta aí.
Se a cada 20 minutos uma bactéria vira duas, né? Duas bactérias viram quatro, certo? Quatro bactérias viram oito. 8, 16, 16, 32, 32, 64, a cada 20 minutos. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, em 3 horas eu teria aí 512 bactérias. Tá? Um número um tanto quanto, né? Aí, pensa bem, 512, aí vai para 1024, né? E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até. Só que por que isso não acontece? Porque existe um fator que é a resistência ambiental. Então, por exemplo, tem espaço para todas as bactérias dominarem o planeta? Tem recursos? Tem competição? Tem predador? Tem antibióticos? Entendeu? Por isso que isso não acontece. Tá. As plantas. As plantas também, elas formam um mecanismo, inclusive isso aqui, né, essa imagem aqui já caiu em questões da USP, Unicamp, tá? Fiquem atentos. Então aqui, ó, clonagem de plantas. Você tem o primeiro tipo aqui, que quem trabalha com jardinagem, quem gosta dessa área, conhece isso aqui, viu? Sem, você pode pegar uma pessoa que nunca foi na escola, né? Uma pessoa, você pega uma pessoa que trabalha numa fazenda, sei lá, num jardim, numa horta, e não precisa nem ter completado o ensino médio, ele já conhece essas técnicas aqui. Então, a primeira técnica aqui, ó, é estaquia. O que é estaquia? Você pega o ramo caulinar, né, um galho, pega um pedaço do galho onde tem brotinhos, né, as gemas. As gemas são os brotos ali, né? E aí você corta esse pedaço aqui, ó, com os brotos e planta ele no solo, tá? Quando você planta ele no solo, a tendência é ele formar raízes e começar a se desenvolver. É tipo como que eu falei, né? Você vai plantar lá abacaxi, né? Você pega aquela coroa do abacaxi, ou então mandioca, um galho, alguma coisa. Então imagine que você foi para um lugar, né? Aí você viu uma árvore, sei lá, um pé de amora, que você gostou, você falou, cara, que árvore fantástica, que fruto doce, né? Não sei o quê. Então o que você faz? Você vai pegar um ramo caulinar, né? Um galho, onde tem os brotinhos, as gemas ali, e vai plantar isso num lugar aí de seu interesse. E a partir daí você acabou de fazer um clone exato, né, daquela planta. Agora, para ela crescer igual a planta que você viu, por exemplo, que você escolheu, ela precisa se sujeitar às mesmas condições ambientais, receber os mesmos nutrientes, né? Não adianta nada eu fazer o clone de uma planta e não conseguir regar direito, ou adubo de forma correta, ela não vai desenvolver. Beleza? Tá. Então, isso aqui é chamado de estaquia, porque eu peguei um pedaço de estaca da planta. O segundo tipo aqui, ó, é chamado alporquia. Tá? O que é alporquia? Alporquia é o seguinte: você pega um galho da planta, né? Faz um cortezinho nele, aí você pega um paninho, né? Coisa, e põe um chumaço aqui, um pouco de terra úmida com adubo. Envolve ele, é como se fosse embrulhar, né? Você embrulha com terra úmida esse lugar aqui cortado, né? Dessa forma aqui. O que vai acontecer? Ele vai começar a formar raiz ali, né? Depois que ele formou raiz, você vai lá e arranca isso aqui e planta no solo, tá? Então, isso é o porquê, a segunda técnica. Por isso que eu falo, quem trabalha, inclusive tem vídeos no YouTube ensinando isso, tá? Certo? Então você vai ver isso aí. Por isso que eu falo, quem mexe com jardinagem conhece. Se tem alguém aí na família que gosta de jardinagem, né, que tem estufa, tem uma tia que ela tem uma estufa, né? Assim, ela construiu uma estufa de orquídeas, ela tem mais de 90 orquídeas. Bom, mergulhia. Mergulhia, você pensa em natação, né? Mas nada a ver. Então, a mergulhia é quando o galho da planta, isso aqui já pode ser intencional, né? Se você pegar um galho de uma planta, que ele for flexível, né? Sem quebrar, e enterrar ele no solo ali, ó, certo? Você vai enterrar ele também vai formar raiz. Então você está percebendo que qualquer parte da planta que formar raiz, né?
ele vai gerar uma nova planta, tá? Aí você separa ele da planta mãe, pronto. Ele vai crescer e virar uma nova plantinha aqui. Tá? Isso chama mergulhia, beleza? Aí você tem um outro tipo que é chamado enxertia. Que é enxerto? Mas o que é enxerto? A gente escuta a palavra enxerto na medicina, né? Ah, a pessoa sofreu uma queimadura e aí ela teve que fazer um enxerto de pele, né? Para reconstrução daquela área queimada. Sei lá, eu queimei a mão ali, né? Aí a pele tive que fazer enxerto. O que eles fazem? Eles pegam uma área. Na medicina é assim, ó. Se a pessoa perdeu uma região da pele, né, por algum motivo, então eles colocam uma estrutura para expandir a pele, uma área do corpo, né, para expandir realmente aqui no abdômen, às vezes, para expandir a área, né, aí eles recortam aquele excesso de pele e faz seu corpo formar mais pele para reconstruir naquele local. Isso chama enxerto, né? Dá para fazer enxerto ósseo, enxerto de pele, essas partes assim. Eu lembro de um cachorrinho que foi atropelado, só para nível de curiosidade médica aqui, e ele teve uma fratura no crânio. Sabe o que os médicos fizeram? Eles recortaram 3 pedacinhos da costela desse cachorrinho, colaram e colocaram no crânio dele para reconstituir o crânio do cachorrinho, senão ele ia morrer. Eu achei fantástico aqui. Bom, enxertia, mas vamos ver na planta aqui. Enxertia é o seguinte, então você pega, esse aqui usa um termo que é chamado cavalo e cavaleiro, tá? Cavalo e cavaleiro. Então, se você conversar com alguém de jardinagem, vai falar assim, oh, faz um enxerto aí para mim, quem é o cavalo, quem é o cavaleiro? Então, você pode ter aqui, ó, na enxertinha, uma plantinha, né, seja ela qual for. Aí, nessa plantinha, você vai introduzir, você faz um corte nela. Imagina que isso aqui é uma planta, né, uma rosa vermelha, né? Aqui uma rosa vermelha. Aí você faz um corte nela aqui, é uma abertura, e coloca aqui, encaixa aqui um pedaço de um ramo de outra planta, sei lá, de uma rosa branca. Aí o que vai acontecer? Cavalo é a planta que você fez o corte. Cavaleiro é o galho que você introduziu naquela planta. Então você vai encaixar, como se fosse um Lego, né? Você vai encaixar, você vai criar uma região de encaixe, né? Você vai fazer um corte aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai introduzir aqui um ramo, né? Um galho, para ele formar uma nova estrutura. Então é como se fosse uma planta crescendo em cima de outra, tá? Então na enxertia essa técnica. Eu já vi enxerto de. O cara fez numa laranjeira, né, num pé de laranja, e fez enxerto com limão. Aí essa planta produzia limão e laranja, simultaneamente. Já vi em roseira também, ele conseguiu fazer rosas brancas e vermelhas na mesma planta. Então ele usou a técnica do cavaleiro e do cavalo. Tá? Então aqui, ó, clonagem de plantas. Então você tem estaquia, alporquia, mergulhia e enxertia. Fechou? Tá. Se não tiverem pergunta, eu avanço. Em plantas, então, qualquer planta, isso é muito comum. Colônia de leveduras. Levedura são fungos, tá? Você vê que eles começam a se multiplicar. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e vai indo. Então, isso aqui é levedura. Para que serve levedura? Né? Levedura é célula mãe, é célula para fermentação, né? Você faz assim, levedo, né? Então, na levedura, a gente consegue ver, formar, por exemplo, produzir o fermento, né? O fermento é uma levedura. Pão, bebida alcoólica, etc. Então, o brotamento, você pega a célula mãe, ela vai se multiplicando e aí dá origem ao fungo. Isso aqui não é um cacho de uva, não, tá? Isso aqui é levedura, é fungo. Isso aqui é praticamente microscópico, é muito pequeno, tá? Beleza? Bom, gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Os gêmeos são clones? Olha, vamos dizer que sim. Vamos entender então a questão dos gêmeos. Então é assim, existem 2 tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos, que são chamados univitelinos, tá? Ou monozigóticos. Como é que ele é chamado aqui, professor? Deixa eu colocar aqui no canto. Ó. Ele pode ser chamado univitelino
né? Ou monozigótico, que é esse gêmeo idêntico aqui, ó, esse cara aqui, certo? Ou ele pode ser chamado de gêmeos bivitelinos, né? Ou dizigótico. Por que isso? Vamos analisar aqui. A questão é assim. Se um espermatozoide fecundou um óvulo, o único ovo, né, o único óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Aí isso forma um zigoto. Esse zigoto ele vai se dividir ao meio, certo? Essa divisão aqui vai formar duas massas de células. E essas duas massas de células, cada uma vai formar um organismo. Então você tem gêmeos idênticos, ou univitelinos, ou monozigóticos. Eu não sei se você conhece alguém que é gêmeo, se você tem um irmão gêmeo, alguma coisa assim. Tá. Mas a questão dos gêmeos univitelinos, ou seja, de dois irmãos que vieram de um único zigoto, né, ó, de um único zigoto aqui, é interessante, por quê? Porque esses dois irmãozinhos, eles têm o mesmo DNA, tá? O mesmo DNA. Aqui, ó, nesse caso aqui, nos gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, ou fraternos, trigêmeos, tetragêmeos, eu não sei qual é o recorde na história da humanidade, acho que são quadrigêmeos, né? Na verdade, teve um caso que nasceram 6 gêmeos, mas eu não sei se os 6 sobrevivem, entendeu? Entre humanos. Por exemplo, tatu, filhote de tatu pode nascer 8, 10, 12, e eles são todos idênticos, ok? Então, o recorde de gêmeos idênticos, eu não sei se... aqui, ó, ele fala, o recorde da mãe com mais gêmeos foi em 2009, onde ela teve 8 bebês gêmeos, 6 meninos e 2 meninas. Só que nesse caso, e todos sobreviveram, tá? Só que nesse caso não foi, como que eu posso dizer, univitelino, né? Beleza? Tá, então aqui, ó, foi nesse caso de 8 irmãos de uma gestação, foi gêmeo fraterno. O gêmeo fraterno é o seguinte: cada espermatozoide fecunda o seu óvulo. Então, nesse recorde mundial aqui de 2009 de 8 gêmeos, tinha 8 óvulos e 8 espermatozoides. Aí você fala, mas como assim essa mulher liberou 8 óvulos? Possivelmente, normalmente os gêmeos acontecem na medicina da seguinte forma. É assim, ó. Eles vão acontecer da seguinte forma. A mulher, às vezes, o casal, às vezes, tinha dificuldade, né? O casal tinha dificuldade em ter um filho. Então, aí o médico fala, vamos fazer uma inseminação artificial? Ele fala, vamos. Aí o que acontece? É introduzido na mulher ali vários e vários óvulos, né? E vários espermatozoides. Porque aí o médico fala assim, ó, vamos colocar mais de um, né? Porque se pelo menos um fecundar, já deu certo, né? O objetivo é um. Só que às vezes acontece de fecundar mais um, então possivelmente é assim. Aí cada espermatozoide fecunda um óvulo. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. A primeira criança, né, por inseminação artificial, bebê de proveta de Mato Grosso do Sul, foi minha aluna, sabia? Eu tive, assim, a curiosidade, né, assim, eu não vou dizer que é um evento de sorte ou não, mas assim, eu tive a primeira menina, né, a ser bebê de proveta do estado, foi minha aluna, muitos anos atrás, né? Certo? Só uma curiosidade. Então aqui, ó, um espermatozoide fecunda um óvulo, outro espermatozoide fecunda outro óvulo. Então são dois óvulos, né, fecundados, cada um forma um zigoto. Cada zigoto vai começar a seguir seu processo natural
e se desenvolver até formar os gêmeos. Os gêmeos fraternos, bivitelinos ou dizigóticos, né, são gêmeos que não têm o mesmo material genético, eles são diferentes. Entendeu? Eles são diferentes. Como assim eles são diferentes? Eles não vieram do mesmo zigoto, então cada um tem um DNA. É como se fosse você e seu irmão. Entendeu? É como se fosse você e seu irmão, se você tiver irmão ou não. Só que nascendo no mesmo dia, né? Na mesma hora. Diferença de minutos. Aqui, ó, gêmeos idênticos. Deixa eu limpar a tela aqui. Gêmeos idênticos. Tá? O que esses guris aqui, eles têm de diferente, se eles são idênticos? Você consegue detectar a diferença entre eles? Vamos imaginar o seguinte. Aqui, ó. Tem gêmeos idênticos também que eu coloquei aqui, né? Você curtiu, né? Gêmeos idênticos, né? Mas o que esses garotinhos têm de diferente? Sabe o que é diferente nesses garotinhos aqui? O DNA, vou colocar aqui, a única diferença entre eles, entre os gêmeos idênticos. A diferença é o DNA, aliás, a diferença entre eles é a digital das mãos, né? A impressão digital, e a íris do olho, certo? A íris dos olhos. Então, é a única diferença entre esses dois garotinhos aqui. Por que a única diferença? Deixa eu te explicar. Eles têm a mesma carga genética. Então, peraí, professor. Quer dizer que, vamos chamar esse garotinho aqui de garotinho A, né, aqui, ó. Vou chamar esse carinha de A e esse aqui de B, tá? Vamos imaginar que eles cresceram, né, já estão lá na fase adulta, aí conheceram uma moça e engravidaram essa moça. Só que a moça não sabia quem era o A e quem era o B, entendeu? Elas não se casaram, sei lá, se relacionaram lá de alguma forma e ela ficou grávida. Só que ela não sabe quem é o pai. Ela descobre depois que ela está grávida, ela descobre que o rapaz que ela saiu tinha um irmão gêmeo, idêntico, univitelino. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: eu quero teste de paternidade. Eu quero saber quem é o pai. Não tem jeito, é impossível. Por quê? Porque eles têm o mesmo DNA. O DNA dos dois é igualzinho, certo? Não dá para saber. Quem vai saber é só o guri, né? O guri vai falar assim, não, então foi eu que saí com ela. Ah, foi o cara A aqui, ó. É eu que saí com ela. Então ele vai saber que ele é o pai. Agora, se por acaso ela saiu teve relação sexual com os dois, assim, sei lá, um em cada dia, não sei. Eu estou criando uma situação totalmente aleatória da biologia, tá? Se ela teve relação sexual com os dois, aí não tem jeito de saber. Entendeu? Assim, num curto intervalo de tempo, a ponto de, sei lá, em menos de 24 horas, não sei. Aí também não daria para saber. Eu não sei se já aconteceu isso na história da biologia aí, mas o que já pode ter acontecido é que uma mulher pode ter engravidado de um gêmeo e não saber quem dos dois era, né? Sei lá. E tem casal de gêmeo que casa. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Ah, professor, pais que são gêmeos têm mais chance de ter filho gêmeo? Não, isso aí é totalmente aleatório, tá? Beleza? Ah, vamos pegar outra situação. Imagina que esses garotinhos aqui cresçam, né, e se tornem criminosos. Tá? Infelizmente, eles acabam virando criminosos. Aí eles cometem lá um roubo, sei lá, um assassinato. Um deles se torna criminoso só. Tá? Um deles só. Fazer de conta que esse cara aqui, ele vira um criminoso. Pronto. Certo? Tá de máscara aqui. Tá. Aí o que acontece? Se ele cometer um assassinato ou um roubo, e ele sofreu um ferimento no local do crime, e caiu uma gota de sangue no chão, né, o outro irmão dele passa a ser suspeito também. Então os dois são suspeitos. Né? Aí até a investigação verificar onde os dois realmente estavam. Né? Tá. Agora, se achar a impressão digital, aí não tem como, porque a impressão digital é exclusiva, tá?
Porque quando o bebê vai crescendo, o atrito da mão dele com a parede do útero, esses bebezinhos quando estavam crescendo aqui, ó, nesse caso aqui, ó, os bebês quando estão crescendo aqui, a mãozinha dele quando vai encostando na parede interna do útero vai formando a sua própria digital, é exclusivo, tá? E a íris do olho, né? Mas não tem como ficar analisando a íris do olho, né? Você não deixa registrar, eu segurei um copo, deixei minha digital, mas eu segurei um copo, deixei minha íris, não tem como, né? Entendeu? Você viu a relação, então, como que funciona, né? Bem bacana, né? Então, esses são gêmeos idênticos. Não dá para descobrir. Tá. Seguinte, vamos continuar aqui. Vamos torcer para esses menininhos crescerem, né? Eu não sei, esses menininhos aqui já devem ter, sei lá, uns 10 anos de idade. E aqui outros gêmeos idênticos também, você viu que a única diferença entre eles é a impressão digital. Beleza? Bonitos os dois, né? Vamos lá. Selenterados. Os selenterados são animais do grupo dos quinidários, tá? Do grupo dos quinidários, que é da família da água-viva lá. Muitos desses animais, ó, ele está se reproduzindo por brotamento. Então, o que acontece? Essa estrutura aqui, ó, é um monte de células que começaram a se multiplicar. Essas células que começaram a se multiplicar, tá? Elas vão se desprender daqui e formar um novo indivíduo. Isso chama-se brotamento. Tá? Então, é outra clonagem que existe normalmente na natureza. Crescimento de plantas. Olha lá, ó. Uma plantação de morango, às vezes, pode ter vindo só de uma planta, tá? Que ele chama de estolão. Então, é o seguinte, esse galho aqui, ele encosta no chão. Deixa eu mostrar aqui. Esse galho aqui encosta no chão, cresce e vira outra planta, que forma um galho, cresce, vira outra planta e vai indo. Então, o morangueiro, né? Uma plantação de morango, às vezes, pode ter vindo de uma única planta. Beleza? Tudo clone. Tá vendo? Tudo clone. Bom, como que é feita a clonagem? Isso aqui, a chance disso cair numa prova é muito grande. Então vamos entender. Você viu que eu coloquei os números aqui, ó. Você tem número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 5. Tá, muito bem. Então, essa questão dos números, a questão dos números, a sequência, né? Então vamos pegar aqui como é que foi feita a clonagem da ovelha d'or. As células do animal a ser clonado passam por um tratamento para ativar os genes. Então eles pegam o animal, pegaram essa ovelha aqui, né? Retiraram células dela. Aí eles pegaram uma outra ovelha de outra espécie, essa ovelha aqui mais escurinha, né? Com a carinha preta aqui, eles pegaram o óvulo dela, né? E retiraram o núcleo. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o núcleo dessa ovelha aqui, da ovelha 1, né? Deixa eu limpar aqui, ó. Eles pegaram o núcleo dessa ovelha, retiraram ela, pegaram o óvulo dessa ovelha, retiraram o núcleo, aí pegaram o óvulo sem núcleo, né, e colocaram o óvulo, o núcleo da ovelha branca. Vamos chamar de ovelha branca e preta, tá? Então, o que acontece? Eles pegaram uma célula da ovelha branca, uma célula qualquer do corpo, do pelo, do sangue, qualquer uma, tá? Do músculo, da pele, tá? E pegaram o óvulo da ovelha preta. No óvulo da ovelha preta, eles retiraram o núcleo, limparam ela, deixaram o óvulo sem núcleo. Só que aí pegaram o núcleo da ovelha branca e colocaram dentro do óvulo da ovelha preta. Certo? Aí o que eles fizeram? Eles deram um choquezinho, uma descarga elétrica, né, para colar os dois. Tá? Então, lá, utilizando o pulso elétrico, colocando o DNA da célula animal circulado no ovo, né, no núcleo oco do ovo. Certo? Então, você tem essa célula aqui, contendo o núcleo da ovelha 1 e o óvulo da ovelha 2, né, da ovelha preta aqui. Aí eles pegaram isso aqui e introduziram dentro de uma outra ovelha. Então são 3 ovelhas no processo. Você tem a ovelha branca que doa o núcleo, você tem essa ovelha preta que doa o óvulo sem núcleo, juntaram os dois, introduziram esse óvulo
da ovelha preta com o núcleo da ovelha branca dentro de uma terceira ovelha e deixar ela se desenvolver. Aí a pergunta é, a ovelha que nascer, ela vai ter a característica da 1, da 2 ou da 3? É claro que a resposta é, você quer responder no chat aí? Pode responder. Esse filhotinho que nasceu aqui, a carga genética dele vai ser da ovelha que doou o núcleo, da ovelha que doou o óvulo ou da ovelha que foi a mãe de aluguel, que gerou o bebê? O que você acha? Vamos ver aqui. Isso, dá um. Cara, vocês são muito show, sabia? Vocês vão lá no futuro formar um terceiro ano muito bom. Eu gosto dessa turma aí. Vocês são bem. Vocês têm raciocínio rápido. O núcleo foi da 1, tá? O núcleo foi da 1. Belezinha? Então o núcleo é parecido com o da mãe. De quem doou o núcleo. Quem doou o núcleo doou o material genético, né? Então por isso que é parecido com a da mãe. Clonagem reprodutiva. Mesma coisa. Você pega o núcleo de uma célula somática. Mesma coisa. Retira esse núcleo, coloca dentro do óvulo sem núcleo. Aí você pega esse óvulo de uma pessoa com o núcleo de outra pessoa, faz a fusão, né? O embrião tem células totipotentes. Sabe o que significa a palavra totipotente na biologia? Aqui, ó. Totipotente. Totipotente significa que a célula embrionária pode se transformar em qualquer outra célula. Pode se transformar em qualquer célula do corpo, tá? Célula totipotente é isso. Então essa célula vai ser implantada no útero de alguém, né? Mesma coisa assim, ó. Vamos lá, vamos criar uma situação totalmente de filme aqui, né? Ficção científica, mas que na verdade pode funcionar, tá? Então imagina o seguinte, eu quero ter um filho, um clone meu. Como é que eu faço um clone meu? Eu vou a um laboratório, eles vão tirar um pedaço das células do meu corpo, aliás, vão tirar células do meu corpo, da minha pele, por exemplo, né? Aqui, ó, células da minha pele, e pegar o núcleo. Eles vão pegar o núcleo de uma célula do meu corpo e introduzir no óvulo de uma mulher. Aí isso vai ter a fusão, aí eu vou pedir para esse zigoto ser implantado no útero de alguém, de uma mãe de aluguel. Para quê? Para ela gerar esse filho. Você já ouviu falar no termo barriga de aluguel? Você já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar? Barriga de aluguel. O que seria isso? O que é barriga de aluguel? Eu como por você, né? Não, eu vou alugar sua barriga, eu vou ali no restaurante, pode deixar que eu almoço no seu lugar. Nada a ver, né? Ó, o que é barriga de aluguel? Barriga de aluguel é o seguinte, alguns casais, tá? Isso, muito bem. Alguém tem um filho por outra pessoa, né? Então é assim, imagina um casal, né, ó, esse casal aqui, esse rapaz com essa mulher, eles resolveram ter um filho. Mas aí descobriu que por alguma alteração no útero ela não pode engravidar de jeito nenhum. Então o que acontece? Eles vão pegar o espermatozoide do pai, fecundar o óvulo da mãe, formar o zigoto, e esse zigoto aqui, ó, eles vão implantar numa mãe, numa outra mulher, que não seja aquela, porque ela não, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, vou criar um exemplo me usando como exemplo. Então, assim, imagina que eu quero ter um próximo filho. Eu e minha mulher, né? Queremos ter um filho. Só que a gente vai ao médico e o médico fala assim, olha, Fabiano, sua mulher, né? Fala para ela também, né? Sua mulher não pode engravidar porque, sei lá, o útero dela tá doente, sei lá, perdeu o útero, algum motivo. Assim, ela não pode engravidar. O útero dela está numa posição, sei lá, virada, invertida, alguma coisa assim, ela não pode engravidar. O que a gente pode fazer? O que a medicina faz?
o casal pode contratar. Eu não sei como é que é a legislação no Brasil, se isso é autorizado ou não. Mas não vem ao caso, que ninguém vai te perguntar isso. Eu posso chegar para uma outra mulher e falar assim, olha, você quer ser mãe de aluguel? Você quer fazer a gestação do nosso filho por 9 meses? Aí depois o filho nasce, o filho é meu, tá? Acho que já teve casos verídicos, eu não duvido, tá? Já teve casos verídicos onde a mãe de aluguel, ela entrou na justiça, né, para ficar com a posse do filho, porque durante a gestação ela se apegou, ela despertou um sentimento de amor tão forte que ela decidiu, né, que ela decidiu resolver ser mãe. Então teve um negócio assim, acho que teve uma novela, né, na Globo, não sei lá. Eu não assisti, não, eu já ouvi falar uma história assim, filme, né? Então já pensou, né? Mas aí sabe o que muitos casais fazem? Eles pedem para a avó. Então imagina assim, a menina tem o sonho de ter um filho, mas ela não pode engravidar. Então o que ela faz? A mãe da menina, né, a mãe da mulher, engravida para ela. Interessante isso, né? Você já sabia disso? Tá. Clonagem terapêutica. Vamos lá. Clonagem terapêutica é o seguinte. Tá vendo? Só clonagem aqui. A clonagem terapêutica é assim, você vai pegar por estímulo elétrico, tá? Você vai pegar um óvulo de uma mulher, vai dar com núcleos, né? Vai dar uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica estimula a multiplicação da mora, porque assim, o espermatozoide fecunda o óvulo, a mórula, gástula. A gente viu isso aí lá no começo do ano, no começo das aulas remotas. Aí forma o blastocisto. O blastocisto é uma massa de célula. Essa massa de célula aqui é totipotente. Ela pode se transformar em qualquer célula do corpo. Ela pode formar um novo ser vivo. Por isso que eu não quero ser polêmico aqui, né, agora. Mas vamos imaginar o seguinte, você está vendo uma mórula aqui, ó, ou um blastocisto? Né? Você está vendo, certo? O que acontece? Acontece o seguinte, que se você pegar uma semente de uma planta ali e jogar ela no solo, ela vai virar uma árvore. Agora, se você pegar essa semente e queimar ela, matar ela, ela não vai virar uma árvore, certo? Mesma coisa o blastocista. O blastocista está lá dentro do útero. Se você remover ele, né? Você viu que na França, eu não sei se é fake news, né? Na França liberaram aborto até o 9º mês, tipo até na hora do parto. Eu achei estranho isso. Achei meio fake news, né? Se vocês leram essa matéria, vocês viram alguma coisa assim? Você tá louco. Aqui no Brasil, o aborto é autorizado em 3 situações. Acho que é no caso de quando é violência sexual e a mulher engravida, né, por estupro. O segundo caso, se eu não me engano, é quando há risco de morte para a mãe. Aí um terceiro caso, eu não sei qual que é, mas assim, não é liberado, assim, pode fazer aborto o que quiser, não, tá? Beleza? Assim, dentro da lei, né? Fora da lei, beleza? Então, clonagem terapêutica é o seguinte, você pega o blastocista, aquele que seria um embrião, que iria virar um bebê, que iria virar uma criança, uma pessoa, você dá um choque elétrico aqui, as células se desmancham, se separam, né, na verdade. Aí você pega essas células aqui, ó, e faz um implante dela na musculatura. Imagina uma pessoa, agora vamos imaginar o seguinte, a gente tem outra situação aqui. Essa situação, o Brasil ele autoriza o uso de células tronco, isso aqui são chamadas células tronco, tá? O Brasil utiliza células tronco de embriões congelados. Tem uma lei que permite. Agora vamos pegar o seguinte. Pô, esse embrião, se tivesse dentro de um útero, ele iria formar uma nova criança? Praticamente sim. Tá? Ia formar um novo ser vivo. Tá? Só que aí, o que acontece? Se eu removo, e se eu uso isso aqui, esse blastocisto, para utilizar as células tronco, eu tirei a possibilidade de nascer uma nova pessoa. Eu não estou fazendo. Eu estou tentando ser imparcial aqui, tá? Não estou defendendo nenhum lado. Estou sendo neutro aqui. Então vamos pensar o primeiro lado.
O primeiro lado é, se eu utilizei essas células aqui, eu tirei a chance desse blastocito virar um ser vivo. Virar uma pessoa, né, no caso. Esse é o primeiro fato. Só que quando eu fiz isso aqui, eu apliquei essas células na musculatura de uma pessoa que está com problema no coração, eu estou salvando a vida dessa pessoa. Tá? Então você tem duas situações. Uma pessoa que está morrendo, porque está com uma doença gravíssima, o coração está para parar. Então você aplica essas células aqui para tentar salvar a vida dessa pessoa. Imagina um cadeirante, imagina uma pessoa que é paraplégico, que está na cadeira de roda, e aí no futuro da medicina eles falam assim, olha, se você pegar células tronco e aplicarem na coluna vertebral de uma pessoa que tem paralisia, ela volta a andar. Você está entendendo? Então são duas situações. É muito polêmico isso aqui. O polêmico é assim. Eu não preciso falar polêmico, é muito complexo. É muito cheio de dúvidas, né? Porque você pode estar eliminando a chance de formar um novo ser vivo, mas você pode estar salvando uma nova pessoa. Então você fica assim, tipo, fica parecendo aquele médico no hospital, né? Que tem uma vaga na CTI e tem dois pacientes chegando. Fala, quem que vai escolher? Um morre e o outro... Você acha que não acontece isso no hospital? Né? Entendeu? Se eu sou a pessoa que está morrendo, eu sou a favor disso aqui. Agora, entendeu? É muito complexo. Você tem que ver, é muito... Como que eu posso dizer? Uma opinião muito particular de cada pessoa, tá? Esse vídeo aqui é da Ovelha Dolly. Deixa eu ver se eu vou conseguir rodar esse vídeo aqui. Deixa eu ver se ele vai rodar. Não, eu não tenho mais esse vídeo aqui da reportagem da Dolly. Gravar. Bom, então você digita seu nome aí no chat, tá? Digitando seu nome, automaticamente ele considera, ele vai salvar como lista de presença. Beleza? Digita seu nome aí no chat. Vamos lá, continuando então. Clonagem. A clonagem, então, gente, outra técnica de clonagem aqui, ó. Desenvolvimento embrionário, né? As nossas células, elas tendem a realizar um tipo de clonagem, então elas vão se multiplicando, 2, 4, 8, vira módula, blastocista e assim por diante, é o desenvolvimento embrionário. Então você pega uma célula sua que se divide em duas, que vai se dividir em 4, tá? Se divide em 8, 16, 32, 64, até virar essa massa interna celular aqui, tá? Isso aqui, ó, é o que vai formar o ser humano. Então, em pelo menos um momento da vida, todos os seres vivos, mamíferos, né, ou vertebrados, assim dizendo, vieram dessa massa celular aqui. Belezinha? Todos em algum momento, tá? Certo? Tá, não esqueça, digita seu nome aí no chat para contar como presença, tá? Bom, continuando aqui então. Células-tronco. As células-tronco são as grandes responsáveis por técnica de clonagem. É o que eu falei de terapia gênica, né? Eu vou falar uma coisa. Eu conheço uma pessoa que ela tem paralisia, né? Ela é cadeirante, ela não mexe as pernas. Só que ela foi voluntária de uma terapia gênica da USP. Então ela recebeu injeções de células-tronco. Ela voltou a andar? Não. Mas ela conseguiu, através dessa terapia com células-tronco, isso há muitos anos atrás já, viu? Ela não conseguiria, assim, ela não conseguiria ter filho. Aí o que aconteceu? Como ela fez terapia de células-tronco, ela conseguiu engravidar e ter filho. Inclusive ela teve 3 filhos, já é avó, tá? Graças à terapia com célula-tronco. Então é muito polêmico isso aqui. Célula-tronco você tira da onde? Você tira daqui, né? Do embrião, né? Do blastocista. É o que eu estava falando, você elimina o embrião, mas você usa essas células para salvar uma vida, para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Então, por isso que é polêmico, né? Certo? Aí tem gente que fala, não, isso aqui não é vida ainda, né? É só uma sementinha, né? É só um embriãozinho ali, é só um blastocista, né? Mas a gente não precisa polemizar isso. Vira uma opinião tanto quanto particular. Ó,
Então, óvulo, espermatozoide, fecunda, você tem células totipotentes, ou seja, no óvulo, então, você tem células totipotentes, né? Que vão se transformar em qualquer célula do corpo aqui, ó, como você está vendo, né? Essas células aqui, elas vão se multiplicar, são indiferenciadas, depois elas vão sofrer diferenciação, e aí vão virar glóbulo branco, hemácia, célula do neurônio, da pele, do músculo, do osso, tecido conjuntivo e assim por diante. Tá entendendo? Então, ó, a multiplicação celular, ela começa de uma única célula. Só que elas vão se diferenciar. Ah, por que a célula da sua mão virou célula da sua mão? Porque ela se deslocou a uma área do seu corpo específica para isso. Se suas células têm a mesma carga genética, por que elas têm diferenças? Porque você tem genes que são ativados ou desativados. Por exemplo, você tem células do seu corpo que foram para o músculo, e tem células que foram para o olho. Aí você tem genes que no olho eles foram ativados. Você tem genes que no músculo eles foram ativados. Entendeu? Todas as suas células, ela tem a mesma carga genética. Só que tem genes que estão ativos ou inativos. Entendeu? É igual o fio elétrico. Você tem fio elétrico que transmite energia para o computador. Mas você tem fio elétrico que transmite energia para a lâmpada, do teto. Entendeu? Certo? Bom, células tronco-embrionárias pluripotentes. Ela vem da massa do blastocisto, né, estágio inicial, que ela pode formar mais de 200 tipos de células do corpo humano, como a gente tinha visto aqui, como a gente estava observando. Belezinha? Tá. Tudo sobre células tronco. Olha lá, ó. Células tronco multipotentes, né? São células que podem vir da medula óssea e do cordão umbilical, do intestino ou da pele. Então, a célula tronco pluripotente, a totipotente, ela vem, né? Pluripotente ou totipotente, ela vem do embrião. Ela vira qualquer célula. Agora, a célula tronco do cordão umbilical ou da medula óssea são células que vão formar só células do seu corpo. Entendeu? Então, aquela história assim, eu lembro um aluno na sua escola aí, que ele falava, professor, eu tenho meu cordão umbilical congelado. Meus pais pagaram uma empresa e congelaram meu cordão umbilical. Qual que é o benefício disso? Se um dia essa criança, né, tiver um irmão ou algum parente de sangue com uma doença, ele pode usar as células tronco que está no cordão umbilical congelado desse garotinho para fazer terapia, para fazer um transplante, alguma coisa assim. Entendeu? Um transplante de medula, ou então uma reconstituição aí, uma terapia genética. Beleza? Curiosidade da biotecnologia, vou mostrar depois. Então, é isso.